Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Rufus Teneri, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um Atomcast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa, cara, um doce de pessoa. Se você só ouve ele falar, você acha que ele tem meio metro de altura, mas o cara tem quase 2 metros. Né? Essa é a prova cabal de que a alma realmente pesa 21 gramas, né? Eu sou baixinho, nervoso, né? E fico agitado. Ele é alto e calmo, então a alma de 21 gramas do corpo dele vai mais solta, a minha ela fica apertadinha, né? Então, por isso que a gente fala isso. Que é o Raoni Guzmán. Ele é especialista em design de conceito e estratégia de marca, palestrante e professor universitário, graduado em gestão pública pela FGV, pós-graduado em design estratégico pelo IED de São Paulo e em psicologia analítica pela IJEP. IJEP, que universidade que é? Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. Instituto Jungiano? Sensacional, cara. Raoni, obrigado por ter aceito aí o convite, essa loucura aí. E Eu que obrigado agradeço. também por ter feito o convite lá, que eu participei no DIP. Eu quero depois que você até fale um pouco dessa aventura. Por que psicologia analítica, cara? Isso foi... Bom, primeiro obrigado, Hulk, de verdade, é uma honra estar aqui num podcast que eu uso como referência. Então, muito obrigado, é muito uma grande honra para mim. E, psicologia, ela veio para mim quando eu comecei a sentir um pouco de falta de entender gente de uma forma mais subjetiva e mais sutil. Sabe quando a gente começa a trabalhar principalmente em estratégia, ou personas, ou experiência de consumo, e a gente começa a achar que tudo é um Excel que resolve, então é aquela persona que tem de 20 a 30 anos, classe social X, ela tem hábitos e desejos de marcas, assim, assim, a gente sabe que isso não faz sentido nenhum, né? Porque a gente é movido por uma impermanência e uma volatilidade de contexto absurda, né? Então, hoje a gente é uma coisa, mas a gente é outra. Se a gente cria uma jornada de venda, uma jornada transmídia, uma jornada de experiência, se eu der um chute e bater um dedão com uma mão encravada no meio do caminho, mudou toda a experiência, mudou toda a jornada. Então, essa sutileza e essa subjetividade sempre me chamou muita atenção. E assim, cara, quando eu entrei nessa faculdade, eu achei a coisa incrível, assim, entender pessoas como pessoas, mas assim, dentro da sua subjetividade, dentro do seu limite, dentro da sua vulnerabilidade. Isso faz uma diferença absurda na hora da gente montar projeto. Então, gente, que você que está me ouvindo aí, vai estudar psicologia, para de ficar estudando inovação, coisa que todo mundo estuda, vai estudar entender gente, que é um diferencial que vocês não têm ideia. Quais são os diferenciais que assim, te deram um impacto, que você logo de cara falou, caralho, mano, eu não tinha percebido isso. Quais foram os sustos, assim? A primeira coisa que me chamou muita atenção, e eu estudei fazendo terapia com o Jungiano, e ainda faço, então isso foi muito legal, porque eu falava, cara, entendi isso, então, mas calma aí, não é muito bem assim. Vamos colocar o pé no chão. Isso foi muito interessante, assim. A primeira coisa foi entender a relação do inconsciente coletivo de uma forma um pouco mais estruturada, né? Onde aí vai entrar as relações dos arquétipos, e um grande choque que eu tive foi entender que arquétipo, daquilo que a gente fala enquanto marca, é muito raso no universo arquetípico dentro da percepção junguiana, porque tudo é arquétipo, né? Tudo é uma relação simbólica que eu trago uma mensagem de rápida percepção. Então existe o arquétipo do professor, ambos somos professores, então quando a gente tem, as pessoas enxergam isso de uma forma muito rápida, elas percebem e entendem que a gente é professor a partir daquele posicionamento que a gente está, né? Tudo é arquétipo. Então aquela história dos 12 arquétipos, a gente consegue já de cara quebrar e falar, gente, tudo é. Por exemplo, o arquétipo da minha empresa é o do alquimista. É outra coisa, é o que transforma, e eu preciso me comportar como tal. Então, isso foi muito interessante. A outra coisa que foi muito legal foi a relação dos símbolos enquanto uma percepção ao mesmo tempo global, né? Então todo mundo tem uma percepção um pouco próxima dessa relação mais simbólica, mas ao mesmo tempo como a nossa percepção e a nossa transformação diária vai dando valores diferentes para aquele mesmo símbolo, e aquilo vai se tornando sempre algo novo,
sempre algo diferente, né? E entender essa dinâmica torna todo esse processo um grande convite para o desapego, sabe? Então, aquela coisa de ter métodos rígidos, Aham, aquela aham. percepção rígida de que design ou o signo ou o logo nada tudo está sendo, e Tudo as tá coisas sendo, são né? assim, e esse é um fluxo. Então, em vez de tornar rígido, né, se adapta a um mundo onde a gente, enquanto designer ou enquanto marca, de fato, tem um papel secundário. A gente acompanha as pessoas, né? A gente não dita o que elas têm que fazer. A gente tem que estar na vida delas. O que você tá me falando tá me lembrando muito aquele conceito de bem zen também, e também meio greco-romano, né? Mas mais zen que se você entra no rio duas vezes, você não está entrando no mesmo rio, né? Porque a água passou e ela teve um movimento. Quer dizer, tem uma questão de entender esse movimento, né? Não tentar taxar as coisas, né? Perfeito. E uma das coisas que foi muito legal, que quando eu comecei a entender e trabalhar e levar essa relação para a minha metodologia de trabalho, né? Eu lembro até hoje que eu estava com meu terapeuta, cara incrível, meu, me colocou no eixo. A gente estava conversando e ele falou uma coisa que para mim foi muito marcante, que eu levo muito para essa relação, tanto com o professor como designer mesmo. Foi no começo quando eu comecei a trabalhar com o professor, e eu já falava, né? Eu sou o professor, eu sou isso, eu trabalho desta forma, estava todo rígido dentro de uma persona, estava virando dominante, estava ficando até chato Persona já. ingrata. Ah, Total, e aquela coisa, não, eu sou. Aí ele falou, Fião, senta aí, vamos conversar. Ele falou, cara, eu vou te contar uma coisa, assim, não é, mas é. Aí eu falei, mano, olha o papo que a gente tá tendo logo de manhã, cara, não faz, para com isso. Sim, você é professor, que é a forma que você se posta no mundo, é a sua postura e a forma que as pessoas vão te reconhecer no mundo. Então tudo bem, você é professor. Só que você não é, meu. Porque se você sair aqui e sair gritando, o seu professor bate um carro, você acabou e você morreu como qualquer pessoa, de qualquer jeito, e você vai pro caixão de jeito qualquer um, vai. você é Então, efêmero como qualquer um. perfeito. Então, assim, você não é. Você está se colocando como tal. Ao mesmo tempo, onde você não é essa figura, você é porque é como você paga o boleto. Aham. Né? É como você convive num contexto que você precisa ter essa imagem, né, bem estruturada. Então, esse é, não é, mas é bem essa relação, tipo, cara, é impermanente, saiba lidar com ela. E quando a gente começa a falar isso de experiência de consumo, é tão interessante, porque a gente começa a ver, quer dizer, cada hora tem uma onda diferente, né? Cada hora aparece uma tendência que é uma releitura de outra tendência, É e verdade. cada hora aparece uma onda que é uma releitura de outra onda. É que funciona meio igual, funciona meio pendular, né? Ela sempre vai e Perfeito. volta e retorna para um ponto. Engraçado isso. E se a gente pega ainda mais isso no contexto da pandemia, né? Imagina, tipo, tudo que a gente achava de mundo agora a gente já está mudando. Aí começa a vir aquele bando de gente que começa a falar, não, porque agora tudo é digital, tudo vai ser super higienizado, porque agora a gente vai ter tendência. Cara, de repente acabou isso daqui, e com certeza a gente não vai ter tendência por muito tempo, não vai ter comportamento estruturado para isso, não vai ter contra-comportamento para dar base. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter um monte de sinal de fato portador de futuro que vai começar a indicar para a gente possíveis comportamentos que vão se estruturar como tendência. Só que até lá, cara, a gente pode ter surpresas do tipo, um comportamento vai ser totalmente diferentado para ultra higienização, esterilização de tudo, e o outro vai ser aquele grupo, cara, eu não quero nem tomar banho, mano. Eu quero ficar fedido porque é como eu vou me sentir humano. E tudo bem, né? Vamos ter gente fedida no mundo, sucesso. Então a gente não sabe, as coisas não são tão rígidas como a gente gostaria de ser, né? Até Como a gente gostaria de desse ver. jeito que você coloca, até o próprio comportamento hoje do trânsito, né, cara? Tipo, a gente não tá na melhor fase da pandemia, pelo contrário, né? Tá numa questão de ainda tá ocorrendo, mas eu andei na cidade aí outro dia e falei, cara, o trânsito tá igual quando não tava. Já dentro desse comportamento, duas questões, né? Uma questão é por que as pessoas tendem a tentar repetir os mesmos vícios que elas tinham, às vezes não aceitam essa mudança. Primeiro que assim, é sempre muito difícil mudar. Quando a gente cria um hábito, é sempre muito difícil a gente recapitular toda a cabeça e falar, em vez desse caminho, vamos para outro, né? E o Porque hábito não é racional, né? Não, ele é automatizado, né? É uma coisa tipo para tornar
coisa muito automática porque o cérebro precisa economizar energia. Né? Ele tem Uhum. uma inteligência de energia, que energia é finita, ele tem que fazer a coisa da melhor forma possível. Né? Então, quebrar esses paradigmas é muito difícil. E aí, nesse comportamento onde a gente foi forçado a tomar uma atitude que vai muito contra aquilo que a gente achava que era o ideal, além disso, a gente tem o ranço, né, de uma vida que a gente deixou de viver e agora eu quero viver aquela vida que eu não vivi da forma que eu acho que eu tenho que viver. Então, por isso que esse negócio está uma grande bagunça, né? A gente tem um comportamento que nasce a partir de um momento onde eu sou obrigado a ter um isolamento Ah, e aí eu não tenho fuga, né? Eu tenho que lidar comigo. Eu estava fazendo uma palestra para um grupo e o cara falou, cara, eu nunca fiquei tanto tempo com meu filho. Tá difícil. você sabe uma coisa que é engraçado você falar do filho, de uma coisa que eu estava comentando outro dia, que eu acho que pode ser uma coisa curiosa que aconteça. A minha lembrança de infância é que eu passei muito tempo sozinho em casa, porque minha mãe dava aula. Eu acho que vão ter algumas questões vendo meu sobrinho de 2, 4. Eu fiquei pensando assim, meu, qual vai ser a lembrança dele quando eu tiver 18 anos? E talvez a lembrança dele seja uma lembrança mais gostosa da pandemia do que o que a gente tem como adulto. Eu ia falar, cara, foi o momento mais feliz que eu passei 6 meses com meu pai em casa. E daí vai ser uma mudança tão de paradigma, de comportamento, que pode dar um belo impacto lá na frente. Nossa, com certeza, porque é um mundo novo. Meu, quantas vezes você teve que ficar com você de uma forma tão obrigatória, sem nenhuma possibilidade de fuga e Uhum. principalmente sem nenhuma possibilidade de argumentação, do tipo, não, eu estou aqui comigo porque eu vou meditar. Não, você está obrigado a meditar porque você não tem onde fugir. O único Né? lugar é quando eu tô no psicólogo, né? Fora isso, só na pandemia. Perfeito. Então, assim, isso já cria um comportamento onde eu começo a perceber que ou eu sou uma boa companhia para mim, eu tenho um certo amor próprio e vou seguir aí numa evolução bacana, ou eu me detesto, vou arranjar a primeira desculpa que precisar para me começar a fugir de novo, e eu não vou aprender absolutamente nada com essa pandemia. Mas simplesmente vai ser uma coisa muito chata. E aí é muito interessante que você começa a perceber, por exemplo, agora a gente está num momento onde a gente tem uma flexibilização. Quem tem ali, claro, quem pode ficar em casa, né? A Sim, gente tem sim, que sim, entender sim. também essa relação social. Claro, claro. Mas quem pode e ficou e fica e se gosta, está se curtindo, está crescendo, porque está entendendo como funciona uma dinâmica agora entre eu e eu mesmo, né? Sem muito intermediário, vamos dizer assim. Interessante isso. Cara, quem não tem paciência para. Quem se acha uma péssima companhia, não se conhece, não tem a menor paciência para estar contigo, tá com essa coisa de tipo, não, pandemia é só uma gripezinha, porque agora tem uma desculpa, né? E aí vai. E aí, por isso, dessas relações. Aí a gente vai ter um comportamento desse grupo que está em casa, que está se entendendo, está evoluindo, está fazendo yoga, está fazendo pão, né? Então, sabe, essas coisas que, tipo, está criando, né, Uhum. alternativas para ficar saudável em casa. E um outro grupo que vai gerar outra coisa totalmente oposta. Do tipo, até como a Pugliese falou, foda-se a vida, eu vou curtir agora, porque é carpe diem, eu não sei como é que vai ser amanhã, mas eu posso estar morto. E a partir disso que a gente vai começar a ter esses comportamentos mais estruturados, né? Depois que, tipo, a gente tiver uma liberação total, né? Então, imagina o nosso comportamento ainda depois que vier a vacina, Uhum. né? Todo mundo falou, não, agora tá seguro. Aí a gente vai ver de fato que caminho a gente vai ter, tanto a nível de experiência de consumo, varejo, jornada de experiência, o que vai ser de tendência de fato, porque senão o que a gente está vivendo hoje é um grande achismo, né? Não teve nem tempo para a gente fazer uma análise decente de Não, tudo que está não. acontecendo. Agora, achei interessante isso aí que você colocou, Rony, porque eu acho que você foi um dos poucos que eu ouvi sobre a perspectiva de pandemia que não falou sobre, pô, conviver com o outro, com a família é complicado, e você deu muita ênfase em uma coisa que é importante, né? Conviver consigo mesmo e se suportar. E é interessante você falar isso. De certa forma, eu externizo alguma angústia ou algum medo, ou eu, na verdade, na psicologia mesmo se fala que você reflete no outro aquilo que você não gostaria quando você quer brigar, ou reflete no outro aquilo que você gostaria de ser quando você está procurando uma pessoa, por exemplo. Então, Perfeito. é legal quando você coloca isso, porque nunca parei de pensar sobre esse aspecto. E é verdade, às vezes você vê que a angústia, ou o medo, ou o anseio está muito mais na minha percepção de mundo, né? Porque afinal o mundo ele só existe porque eu percebo ele, né? Ele não existe pelo olhar do outro. Mas é interessante quando você coloca nesse aspecto, geralmente a pessoa fala sobre o ambiente a casa, o ambiente o outro, tal, mas você está colocando esse ponto do ambiente e a pessoa
como sendo o principal ponto de tentar se entender e se aceitar. Talvez esteja um momento dele... eu lembrei muito tinha um livro que ficou famoso, que era Um Minuto para Você, né? Sim, Aquela sim. coisa de você parar, refletir e falar, meu, qual é o momento que eu tenho para mim? Esse é o momento que eu tenho para mim e agora eu vou ter que enfrentar o pior dos meus medos, que são aqueles que eu mesmo criei. Então, Perfeito. E é muito legal essa coisa, porque assim, o que a gente tem é a gente. O outro, ele só tem o outro. Né? Então, esse do outro, a gente. E não como uma visão egoísta do mundo, tipo, sim, eu sim, sim. primeiro. Mas Não, assim, quem sente a dor do mundo sou eu, na minha pele, na minha perspectiva, no meu filtro, na minha visão e no meu limite. Se eu apertar teu braço, eu vou sentir a minha pele, eu não vou sentir teu braço. Tem como. E até isso é bem interessante, porque isso vai refletir muito bacana naquilo que a gente entende enquanto marca. Porque uma das coisas mais fantásticas que eu tive nesse universo da psicologia foi entender que marca é uma projeção. A marca é um conteúdo de acesso para uma proposta de valor que eu quero ter, eu me encaixo, eu tenho um pertencimento por. E aí, a partir disso, olha que coisa interessante, cara, com tudo isso que o mundo que está acontecendo no mundo, as marcas que tendiam a ser muito soberbas, tipo, eu vou propor e você que engula aquilo que eu estou propondo, mas vão tomar uma invertida, já estamos porque tomando, agora vai acelerar o processo, né? com certeza, porque se eu estou aprimorando o meu processo, vamos dizer, nem se aprimorar é a coisa mais certa, mas apurando o meu processo de projeção, já Perfeito. que eu tenho que lidar comigo, isso vai reverter na forma que eu projeto um desejo, ou um anseio, ou uma dor em uma marca. Né? Então, principalmente nessa relação de fato, que a gente já até falou no DIP, né? Essa questão das humanizações das relações, cara, as marcas que não tiver, ou até os designers que não entenderem como a sutileza, essa humanidade, se for manifesta da forma adequada, vai gerar um diferencial competitivo porque eu vou gerar um pertencimento. Porque agora eu sou uma outra pessoa. Existia um tipo de consumidor pré-pandemia e vai existir um outro existe um outro no meio e vai existir um outro no pós-pandemia. Uhum. E ele vai ser baseado naquilo que ele sente, né? Uma coisa muito mais de pertencimento, né? Muito mais de me sentir parte do que de fato aquela coisa que a gente tinha de ficar tatuando. Eu lembro até hoje que eu estudei processamento de dados no colégio, tinha um bando de gente querendo tatuar o negócio do Linux no braço. O Né? pinguim lá, o pinguinzinho. Por questão funcional, porque eu adoro a marca, tá, mas é uma função. Tá? Agora muda a coisa, né? Se a marca é secundária, ela faz parte da minha jornada, eu quero levar ela para onde eu vou. Né? Então ela quebra um pouco essa relação de função, de estética, para de fato fazer parte de uma relação puramente humana. É interessante você que está dizendo, e a outra coisa que eu ia te perguntar aquele momento era qual é a alquimia que você tanto faz na sua empresa? Ah, divertido! Maravilha. Eu trabalho com design de conceito e estratégia de marca, né? Então essa alquimia, ela é basicamente em traduzir o DNA de alguém e fazer com que esse DNA se torne valor percebido por uma outra pessoa, com as suas devidas estratégias de comunicação, estratégia de negócio, estratégia de marca. Mas é essa transformação, né? Essa relação do alquímico de transformar algo bruto em ouro. Né? Uhum. Então é transformar de fato uma essência, um DNA, um desejo, de fato, em estratégia de negócio para que se torne um valor percebido real. E aí, nesse processo é muito bacana, Hulk, porque a gente consegue ter essa visão um pouco mais de educador e a gente já vai no processo quebrando essa relação de paradigmas, assim, daquele consumidor ideal, né, do papel da marca, do papel do produto, né? Uhum. Então, essa relação promessa e entrega, o que que é, o que que você quer entregar para o teu consumidor, que dor que você vai de fato trabalhar. Vamos escolher uma batalha aqui para a gente ter um diferencial claro. E principalmente nessa relação de consumo, onde até num contexto onde já tem de tudo, né, quase tudo é comoditizado hoje já, por excesso, é uma coisa absurda. Essa relação de traduzir esse DNA também é um exercício muito interessante da gente achar diferenciais que são estratégicos, Tá. né, e que não sejam táticos. Então não é aquela coisa mais cara. Meu, com certeza você já ouviu muito, eu ouvo muito, eu ouço muito também na consultoria. Eu tenho um produto que tem uma tecnologia, uma qualidade fantástica. Aí você fala, cara, legal. Quando você tem no bolso, eu tenho 300 conto para fazer um produto foda. Tal. Eu falo, cara, legal. Você está no mercado que o teu concorrente mais pobre tem 1,5 milhão de faturamento por mês. Se ele quiser, ele não compra nem só o produto, ele compra a tua tecnologia, faz o que você faz muito mais barato, muito melhor, e as pessoas elas vão te esquecer de um dia para noite. Então esse exercício de achar os diferenciais, entender contexto, entender gente, entender o cliente, entender dor, solução, promessa, é o que a gente faz na Eurolab.
e que é muito gostoso, assim. E é bem nessa relação de constância que a gente estava falando, né? Esse ano é mais é. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu estou na minha 10ª versão já da minha metodologia. Comecei entregando o conceito, depois eu fui entregando o comportamento de marca, porque o conceito só não bastava, porque é um contexto. E aí depois fui entregando jornada de mídia, transmídia, fui entregando persona, fui entregando... E aí virou um grande bolo até que, meu, literalmente, há uma semana atrás, eu me reposicionei enquanto marca e hoje eu trabalho com estratégia de marca. O design de Aham. conceito virou uma metodologia, mas o meu posicionamento é como estratégia. E agora eu estou entregando, antes eu entregava só um book gigantesco de contexto, de conceito, de estratégia, e agora que eu estou entregando território visual, território de web, né? Então, assim, é um caminho muito louco, cara, que a gente começa um pouquinho achando que a gente vai mudar o mundo com uma coisa muito desse tamanho, mas a gente sabe que tipo desse tamanho não dá, porque o mercado entrega muito mais já, e a gente vai se adaptando, vai tomando tapa aqui, vai crescendo de um lado, até que depois de um bom tempo tomando uns tapinhos aqui, e aí a gente vai se adaptando, e hoje eu entrego aí um processo bem bacana, mas assim, 10 versões de uma metodologia própria, 5 anos quase aprimorando uma metodologia para poder entregar o que eu entrego hoje. Então, E possivelmente não vai parar, você vai evoluindo ela, com certeza. com certeza, porque quando eu comecei, até a dinâmica de mercado fazia um sentido ter esse diferencial ultra É, bem especializado. colocado, bem colocado. É diferente da dinâmica do mercado. E tinha esse diferencial, até porque assim, eu podia me posicionar e eu tinha um espaço ali de posicionamento que era muito próprio, então eu consegui ganhar um espaço com isso. Então isso Uhum. para mim foi. Uhum. Tanto se colocar, tipo, procurar no Google especialista em design de conceito, vai aparecer um monte de coisa, menos especialistas em design de conceito. É fato. Vai aparecer conceito de design, vai aparecer conceito de um monte de coisa, não vai aparecer. Né? Então eu achei essa brecha e fui crescendo. Só Uhum. que aí eu cheguei numa fase que não dá mais, assim, pra ter só isso. Uhum. E aí vai se reinventando. E é muito legal, porque é um grande desafio, porque eu não sou um designer que sabe fazer. Cara, faz um logo. Cara, eu morro. Eu não sei, eu mexo no InDesign para fazer apresentação e apresentação de aula. Uhum. Só. O meu logo que eu fiz é um jogo de fonte. Fiz Uhum. absolutamente nada além disso. Então, assim, aí você começa a ter que aprender, ter que juntar time, ter que juntar pessoas para falar, cara, eu sou especialista num ponto, preciso de um time para que isso seja coerente, né? Em outras partes que eu preciso entregar. E aí a gente vai também abrindo. Agora eu deixo de ser uma equipe para ter um time, né? Para ter entregáveis outros. Então é essa jornada do herói mesmo que a gente estava conversando. Um dia faz sentido sim ter uma coisa, no outro dia não faz mais, você tem que se adaptar. Agora, em relação a esse posicionamento, quando você comenta sobre as empresas e os donos dessas empresas, e até, não vou nem dizer consumidores necessariamente, mas as pessoas que tangenciam essas marcas, né? Que pode ser consumidores ou não, né? Não precisa necessariamente consumir ela, mas simplesmente tangenciar ela. Se, eu não sei se você considera, eu até considero que marca, ela tem uma característica própria, quase como uma característica de uma pessoa, né? Perfeito? Como é que você lida, então, com essas duas pessoas, o dono da marca, que é uma pessoa, e a marca, que é outra pessoa, para falar, cara, o que você diz não é o que a marca conta. Perfeito. Eu construo os arquétipos dela. Tá? Eu faço essa relação arquetípica, mas eu gosto muito de criar uma estratégia onde eu crio essa personalização da marca, este arquétipo dela, baseado, tá? E aí não é uma relação do tipo, você tem cara de herói, vai virar o herói, ou você tem cara Sim, sim, sim. É outra coisa, Sim. né? Tem um diagnóstico, tem um conceito estruturado e validado, tem um comportamento validado que vai dar coerência ao arquétipo. E aí, a partir disso, eu crio diversos arquétipos da cadeia de valor, né? Então, quem são os Tá. principais players de influência dessa marca? E é a partir disso, desta relação, então, como o arquétipo da marca vai lidar com o arquétipo que vai ser o vilão, no caso, né, do concorrente e o do Aham. cliente, e aí isso vai gerar esse comportamento da marca mais estruturado. Então, a marca que vai falar, essa marca que vai se posicionar, ela vai ter essa estratégia de fala, de visual, né, até para a gente construir o quadro semântico baseado nesta relação. Então, não é o arquétipo puramente simples, mas é como o arquétipo A vai lidar com o arquétipo B, que lida com o arquétipo C, que ele tem que ter essa coerência, vai se manifestar enquanto estratégia de design, por exemplo. Então, E, co- é sempre nessas interações. e como é que você confronta isso com, por exemplo, o próprio dono da marca, que às vezes pode ter um arquétipo distinto em relação à própria marca que ele tem? Olha, isso eu consigo trabalhar muito até no próprio diagnóstico, já no começo, Tá. tá? Porque eu vou trabalhando essa E o teu relação. cliente entende numa boa isso. Entende, tá? Porque
eu comecei a descobrir também nos processos que eu sou muito mais estratégico do que criativo, né? Então é aquela coisa, ó. É verdade, pior que não. É verdade. E aí você Pior não, começa. melhor. E é legal entender esses limites, assim. Sim. Porque aí no processo eu vou falando, olha, se você vai prometer algo, você vai ter que entregar. E esta promessa, por mais que você tenha uma marca, ela vai ter uma pessoa que vai estar no front da marca. Então, se você vai interagir com algo que você está prometendo e você vai entregar, por melhor que seja a entrega, você vai ter que ser coerente com aquilo que você está prometendo. Você, pessoa, tem que ser coerente. Então, por isso que a gente vai trabalhar sempre o conceito em relação aos valores, tanto da pessoa que está promovendo, né, que está querendo desenvolver a marca, quanto os valores do público, né? Porque essa relação, coisas mudam, contextos mudam, mas valores eles tendem a ser mais perenes. Então eu vou traduzir o valor do cliente, né? Porque de fato, hoje eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, tá? Mas quem que é você primeiro? Né? Vamos decidir entender um pouco de você, por que você está nesse mercado, por que isso daqui, o que isso te toca, É né? meio Golden Cycle, assim, do Sinek, assim, né? Isso, O Sinek isso. conseguiu resolver. O Sinek conseguiu identificar de uma maneira bem legal, né? Essa identificação, né? Quando ele determina esses 3 pontos. Legal. Perfeito. Isso auxilia nessa coerência. E aí até no processo de desenvolvimento do negócio, porque ele vai conseguindo se enxergar no processo. E quando a gente começa a trabalhar principalmente com valores de público, ele começa também a identificar os valores das pessoas que ele quer trabalhar. Tá. E eu sempre dou um exemplo que eu acho muito legal, assim, tanto para cliente quanto para aluno em palestra, que como a gente tem que o porquê que a gente tem que trabalhar com valor e não com desejo de posicionamento, estrutura de preço ou tecnologia. Tá. Assim, eu sou muito fissurado em vinho. Tá. Eu piro nesse negócio. Só que quando eu estou sozinho, o meu negócio é beber e transcender. Então eu bebo no gargalo, foda-se. Né? Então a minha faixa de preço, ela varia assim, entre até 29, 30 reais, que é um posicionamento de preço de uma promoção de um produto de 35, 37. Perfeito, perfeito. Quando eu estou com a minha noiva, eu já quero ter uma experiência de vínculo. Né? Então eu já dou valor para algo que é outro. Então minha faixa já vira 40 a 45, porque o vinho vai fazer parte de um contexto. E quando eu tenho que jantar na casa de um cliente, eu preciso mostrar status, a minha faixa vira 60, porque eu preciso babar ovo. Né? Ou seja, por Isso causa de refaz o três. poder do contexto daquele tipping point, né? Perfeito. Por causa de três contextos e momentos diferentes, eu literalmente flutuei em três posicionamentos de marcas totalmente distintos. E é legal porque você falou sobre também, quando a gente fala sobre a questão junguiana ou a questão da psicologia, a gente fala muito sobre as máscaras, né? Que a gente tem aqueles layers de máscaras, primeira máscara, segunda, terceira, e que são as cebolas e as camadas, né? E o que você descreveu foi quase essas camadas, né? Então, a Perfeito. camada mais visceral sua, que é você com você mesmo e comportando, com o outro que te conhece, com o outro que não te conhece, mas você tem que passar uma relação, né? Certo. E esse é o nosso dia a dia, assim, né? Então, isso é o legal da coisa de trabalhar com essas relações mais sutis, né? Entender qual experiência real que eu quero passar na ponta, né? Porque é isso que vai ter que tem que ditar o projeto. Né? Então, tudo que está fora disso, que é tecnologia, que é campanha, que é mídia, que é marketing digital, que agora está nesse boom, Tá nesse essas hype. gourmetizações, né? Boa palavra, Agile. gourmetização. Exatamente. Umas gourmetização que faz assim, menor sentido, né? Vamos colocar agile nesta porra. E fala, cara, eu só quero resultado. Para com essas tranqueiras todas. É muito legal, porque assim, a gente tem uma promessa e o consumidor na ponta, ele só quer experimentar algo que seja relevante para ele. Se você está com uma tecnologia X, ou A, ou B, ou fez uma Ele nem metodologia, percebe, né, cara? ele não faz nem ideia que você existe. É. Né? E eu tenho um caos também disso, que é muito legal, que foi o momento que bateu essa relação da não frescurite, sabe? Da não gourmetização. Não Cara, frescurite, adorei esse termo. Não porque frescurite. sempre me irritou muito essa relação de gurus, de inovação, de gourmetização, porque é uma coisa realmente muito vazia. Mas eu nunca tinha vivenciado algo tão forte. Né? Então, por exemplo, no começo da pandemia, a gente ficou, eu e minha noiva, a gente ficou um bom tempo distante. E batia várias bads, né? Porque eu sou doidão por ela. E aí, cara, teve um dia que bateu uma bad muito ferrada, assim, tipo, sabe, aquela de tomar corote ou jogar by myself e falar, Deus me leva. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, cara? Assim, eu tenho música no celular, que são as mesmas músicas que tem sempre, porque eu sou uma pessoa analógica.
Eu posso colocar uma playlist que eu já conheço no YouTube e também ficar ouvindo. E aí eu lembrei que tem o Spotify, que ele vai me dar uma lista a partir de uma coisa que eu escrever, ou ele tem várias playlists, cara. E aí, de uma sensação terrível de distanciamento, a hora que eu liguei o Spotify, eu comecei a ouvir música de fossa, tinha tanta música diferente, de tanta gente que eu não fazia nem ideia que conhecia, que eu parei e mudou a chave, porque aí eu comecei a ter uma sensação de compartilhar. Eu queria que a minha noiva estivesse ouvindo o que eu estivesse ouvindo. A partir disso mudou, em vez de fossa, eu queria, cara, compartilhar. Cara, olha que legal essa música. Mudou tudo. E aí eu comecei a pirar no Spotify. Não faço a menor ideia como esse negócio funciona, cara. Eu sou no gratuito até hoje, não paguei, mas eu tô lá. Também não importa, né? O que importa é essa experienciação. Você comentou um negócio curioso que a Netflix tem um sistema assim, e é o sistema de você ver cinema juntos. Você já viu isso? Não? Aí, Você que tá legal. Cara, eu nunca fiz isso, eu queria fazer, mas eu fiquei sabendo de uns adolescentes, 10 anos e tal. Eles combinam, tipo, combinam com você, daí eles ligam um filme no Netflix, onde eles têm um chat de convivência entre eles, e daí eles ficam comentando o filme, vendo à distância o mesmo Que filme. genial. Porque o que vale é o vínculo, é a Então, cara, experiência. que é a Bacana. experiência do cinema, né? Perfeito. Então, assim, é tudo muito sutil. E isso é muito legal a gente entender. Tanto que, assim, a base da minha metodologia, e para mim foi muito incrível entender isso, porque também foi para mim uma coisa muito desconstrutiva, cara, é Paulo Freire. É Jung e Paulo Ah, sim, Freire. Eu sim. não tenho absolutamente nada de Tim Brown, nenhum designer, assim. Aham. Tanto que comecei a descobrir metodologia de design há pouquíssimo tempo, né? E a minha metodologia nasceu para dar aula. A Aurolab, ela nasceu como startup de educação. Aí eu tive que pivotar porque eu era uma startup de educação. Até você foi professor de um projeto que foi o Pitch, né? Que a Aham. gente trabalhava para traduzir pesquisa científica e modelo de negócio. Aí eu era uma startup de educação sem aluno. Falei, cara, não dá certo. A cerveja tem que estar lá, né? Não tem que pagar Sim, boleto, sim, não dá sim. O certo. vinho, né? No seu caso, o vinho. No meu caso, vinho. E aí que eu pivotei para entrar no universo de negócio. Mas assim, cara, Paulo Freire, por exemplo, ele coloca qualquer guru de inovação e qualquer guru de design no chinelo. É Mas assim, verdade, de um jeito, cara, verdade. que é incrível. Porque basicamente é aquela coisa, cara, eu preciso da autonomia criativa e autonomia crítica para que alguém que não eu saiba ler o seu mundo, saiba reler o mundo e saiba transformá-lo a partir de valores que são delas e não meu. O É que a verdade. gente está fazendo aqui, cara, é empatia. Empatia e autonomia, né? E aí você vai no Jung, que vai ter essa relação de. Isso que eu ia falar. Eu ia falar que você partiu disso, eu parti lá atrás, por causa também da questão da fonte que minha mãe bebia, que era a educação, ela era educadora, Vygotsky, Lacan e Jung, que é aprender com o outro, aprender com você mesmo e aprender com a sociedade, né? Foi daí que eu comecei a ter essa percepção e depois eu comecei a fazer uns links. Tanto que eu percebo que às vezes eu faço uns links assim. E Interessante. faz muito, né? Inclusive nas aulas que vocês dão. Gente, o Hulk é um professor fodíssimo, tá? Então, Ó, quem não ó, foi aluno dele ainda. uma bosta. E é muito legal essa relação, porque essas articulações fazem toda a diferença. Até porque, assim, meu, se a gente pegar a inovação, desconstrói. O negócio é desconstruir. Sim, sim. Desconstrói tendência, desconstrói Botar uma inovação. bomba. Cara, tira a aura das coisas, é tudo o valor percebido. Se é o que você está me propondo uma coisa e eu não perceber valor naquilo que você está propondo, cara, você se tornou irrelevante na hora. E daquela aura fantástica que você estava promovendo, eu passo a cagar para você assim, simplesmente assim. Por quê? Porque sim, porque a gente está sendo assim, né? E Aham. ao mesmo tempo, esses valores são construídos dentro de contextos específicos, dentro de momentos específicos, dentro de desafios específicos. Né? A internet não nasceu do nada, ela nasceu porque tem Sim, contexto para ela existir. sim, sim, É a mesma coisa com tudo que está acontecendo. E de repente ela pode parar de fazer sentido. A gente acha que a internet é tudo. Né? Eu lembro muito uma coisa que a Viviane Mosé falou, e eu adoro ela. Ela falou uma coisa muito legal. Eu falei, cara, a internet um dia vai cair, como tudo que sobe, cai. Né? E aí você via um tempo atrás um movimento falando, cara, aqui não tem Wi-Fi, conversa com o cara que você está tomando café, Isso, te tem umas vira. faculdades nos Estados Unidos. Tem um documentário muito bom no Netflix que é Universidade Americana. É muito bom. Fala sobre as universidades americanas e estava falando sobre o sistema, tal, a educação, quais são os problemas que gerou por causa das experiências que os alunos começam a buscar, principalmente as universidades mais caras, que daí vai entregando cada vez mais elementos, não relevância, e perdendo a relevância do estudo. Então,
São faculdades que tem piscina, tem não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, o aluno está lá mais pela party do que pela faculdade. Só que, em contrapartida, existe uma... Eu não lembro se era Ohio, cara. É uma faculdade que é no campo, não tem Wi-Fi, e você vai aprendendo as coisas, a sua experiência é cuidar daquela fazenda. Ai, que fantástico. E é incrível o sistema, que é um sistema, obviamente, muito semelhante, se não igual, mas ali você tem mais autonomia para ser adolescente, do que o construtivismo que está sendo executado em alguns colégios, né? A criança, na verdade, sair com a galinha que tem ali, porque tem escolas que tem galinha, tem porco, tem não sei o que lá, você aprende a fazer horta, e através daquilo você tem experienciação, né? Tanto que esse negócio de experienciação é um negócio curioso, que uma coisa que eu acabei aprendendo até pela minha dificuldade de educação, e depois eu comecei a refletir isso nas pessoas, refletir assim, puta, então será que não é melhor isso para todo mundo? Eu tinha uma dificuldade que se eu não via, eu não entendia. Se eu não vivia, não faria sentido para mim. Tem pessoas que são mais abstratas nesse sentido. No sentido, tipo, se eu falo alguma coisa abstrata, ele consegue projetar. Eu não consegui entender se eu não convivia com aquilo. Aí eu comecei a refletir sobre isso para começar a, por exemplo, no caso de dar aula, tentar dar aula e mesmo até dar aula para o meu próprio cliente. Quando você falou de psicologia, uma coisa que eu percebi, eu falo isso muito para os alunos, que é legal estudar psicologia, é legal estudar comportamento, porque um dos primeiros lugares que você vai ter que praticar psicologia quando você for dono do seu negócio é com o seu cliente. Tem que ser assim, o Perfeito. psicólogo dele, cara. É nele que você tem que passar a mão, no bom sentido, e falar, cara, calma, é assim mesmo, essas coisas ocorrem, dessa maneira, entender a dinâmica dele para você poder também conseguir materializar não só o desejo dele, mas a proposta de marca, né? Perfeito, porque ele também é um cara que está querendo valor percebido. E ele tá um cara com sutilezas, ele está dentro de um momento específico, ele tem um momento psíquico específico. E ele está lá, ele te contratou para você resolver o problema dele. Uhum. Né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para saber que todo mundo é gente. Né? Não é porque você colocou um terninho, tá na Vila Madalena, que você é menos gente. Né? Então, assim, é essas sutilezas que eu acho muito importante, por isso que eu sempre indico, cara, se é designer, se trabalha com brand, seja lá o que for, comunicação, vai estudar psicologia. E vai viver a vida. Eu Né? Não concordo dá, com não dá isso pra, aí. não dá É pra gente importante achar que mesmo. tudo é métrica. Nem tudo é Não, nem dá, metrificável. nem Não dá, tem nem jeito. dá. Na verdade, você consegue colocar em algum gráfico, em alguma métrica, só depois que você entender o comportamento e falar qual é o tipo de linguagem que seria melhor expressada aquilo que eu preciso comunicar. Eu falo isso, né? Então você faz uma pesquisa, tudo bem, ou você vai conversar com a pessoa e fala, puta, qual é o melhor elemento que pode explicar isso que eu estudei? Geralmente, tanto que os trabalhos, quando a gente faz, você está falando isso, é interessante porque quando a gente faz os trabalhos, a gente não entrega sempre as mesmas ferramentas para os clientes. A gente entrega de acordo com a dinâmica dele. Então, a gente tem uma dinâmica de percepção de empresa, mas às vezes a gente percebe que para aquele cliente é importante se entregar, por exemplo, um business model. Às vezes você percebe, e você está trabalhando com o mesmo setor de tentar entender o posicionamento da marca, quais são todos as relações que tem para construir um negócio. E às vezes fala, cara, o business não vai funcionar para esse cara. Esse cara vai funcionar coisas ou mais específicas, ferramentas mais focadas, ou às vezes simplesmente a materialização mesmo, né? A gente tem muito essa mudança dinâmica que às vezes eu fico, cara, será que eu não estou perdido? Mas no fundo, às vezes eu percebo que o cliente não vai entender se eu jogo com ele desse jeito. Eu estava até com um cliente agora, a gente estava com uma pesquisa enorme, está desenvolvendo, ele pagou por essa pesquisa e é uma das pesquisas que mais está demorando para a gente compilar, porque a gente está compilando, analisando e ele pediu isso para a gente. Cara, compilem e analisem, não importa quanto tempo demorar. A gente precisa ter certeza dessas ações. Então está sendo assim, bem minucioso as coisas e de acordo com que a gente vai analisando cada dado, fala, puta, a gente vai entregar essa relação, ou vai entregar isso daqui, ou vai entregar nesse formato. Uma coisa que eu ia perguntar é quão profundo você está indo neste podcast, o DIP. Fala um pouco sobre O isso. DIP, cara, o DIP é uma experiência fantástica, assim, cara, porque Você é o Daniel, né? O Daniel é teu isso, sócio, não é? Como é que funciona essa relação? cara, o Daniel foi muito legal, porque o Daniel foi meu aluno no meu primeiro curso que eu dei, Design de Conceito, na Associação Uhum. Brasileira de Cosmetologia, e foi muito legal porque a gente começou a conversar e ele falou, cara, eu tenho um amigo chamado Júlio Freitas, que foi meu professor do Senac. Eu falei, cara, o Júlio foi meu professor no IED. E ele foi E meu aí a professor na gente, FAP. olha, ó, o pai de todos, né?
Faz de todas, o Júlio é foda. E é muito legal, porque a gente se tornou amigo, a gente começou a conversar, começamos a tentar trabalhar juntos, Aliás, até ouve o... o podcast do Júlio Freitas, muito bom. Cara, ele foi incrível, o Júlio é uma pessoa fora de É o série. professor Pasquale do design, né? Pois é, cara, é de uma elegância e de delicadeza que não existe. E aí a Mas, gente criou dois projetos juntos, que foi o B2B, que chamava Beer Business Idea, a gente como falava de marketing tomando cerveja ali num ambiente de cosmetologia que era muito interessante. E aí a gente criou o DIP, falou, cara, vamos criar uma coisa que a gente possa ser super agente sem filtro e difundir conhecimento, ponto. Porque a gente sentia muita falta de ter um papo mais multidisciplinar, como o podcast faz, né? Um papo mais multidisciplinar e mais prático, mais pragmático, mais com a sua profundidade que precisa ter, porque a gente tem uma carência de conteúdo de qualidade muito grande, né? E aí a gente falou, cara, vamos fazer a nossa parte. E eu sempre trabalhei para ter um espaço de fala muito verdade. mais aberto, né, com que pudesse ter essa relação de mais outro, para a gente poder passar a nossa mensagem de forma mais adequada. E aí, cara, o Deep veio e caiu que nem uma luva, assim, é um projeto totalmente orientado para a gente falar de design, inovação e percepção, porque de fato a gente fala de inovação como valor percebido, design enquanto projeto, estrutura, né, para a gente ter uma inovação e uma percepção na ponta adequada de experiência de consumo, entendendo que é uma pessoa que vai sentir, é uma pessoa que vai validar. E Esse aí a gente... anagrama, ele existe. Tipo, ele é deep mesmo para parecer profundo mesmo. Perfeito, era essa ideia, porque o nosso papo ele sempre vai orientar design, inovação, mas ele tem que ter como fim uma percepção. Né? Por isso que a gente sempre coloca, cara, e como isso se dá na experiência de consumo? Como que a gente pede o conselho no final para fechar, para quem Eu está no achei design? muito legal, cara. Achei muito legal isso aí de pedir conselho. Porque a gente quer muito que a gente esse braço do tipo, cara, eu tenho uma biblioteca de conteúdo, eu tenho uma biblioteca de conselhos, eu tenho uma biblioteca de vivências que eu preciso ter, tanto para abrir meu negócio, quanto para ter uma estratégia diferente de negócio, ou de marca, ou de design, seja lá qual for. E é muito legal porque assim, a gente queria fazer uma coisa programada, não, a cada 15 dias, cagamos, não conseguimos fazer a cada 15 dias, então a gente faz quando dá. A gente não tem roteiro, a gente começou querendo fazer coisas mais curtas, até o momento falou, cara, tasca o pau, porque o negócio é a mensagem, então a gente começou de 40 minutos para 1h30. Então a gente não tem regra, a gente faz porque a gente gosta, né? A gente vai ter que monetizar o Dick em algum momento, então em algum momento ele vai virar um pouco mais caixinha, provavelmente. Mas até lá a gente tá chutando balde, então a gente gosta muito de provocar as pessoas que estão lá. Cara, fala do teu dia a dia, pode falar mal de quem você quiser, aqui é um ambiente aberto, porque é essa percepção que a gente quer ter enquanto ouvinte também, do tipo, cara, ele sabe que eu tô vivendo porque ele é um desafio do dia a dia. É profundo, sim, mas tem um dia a dia ali aplicado. Então é tudo isso, assim, a gente quer muito também começar a falar agora sobre, né, temas um pouco mais cabeludos na relação do design, em relação à representatividade, à humanização das marcas, né, com psicólogos, um monte de gente para sair um pouco dessa relação, porque, cara, eu acho que difusão de conteúdo, difusão de conhecimento de qualidade é uma coisa que quem puder fazer, faça, porque faz toda a diferença. Faz diferença, inclusive, pra gente que divulga, né, cara? Com certeza, que a gente aprende, cara, cada um é uma aula, né? Você é o 14º episódio do DIT, né? A gente teve 14 aulas, assim, fantásticas. Desde, assim, de passagem com pessoas que falaram de design enquanto desenvolvimento local, quanto o Júlio falando de processo, quanto o Clóvis falando de estratégia de vendas, parte transmídia, marcas próprias, sabe? Todas essas relações que geram tantas oportunidades, mas têm as suas dinâmicas específicas. Então, você ouve um dia, você vai entender a dinâmica daquilo que a gente está falando e o mercado que você pode atuar. Então, para a gente também é quase uma consultoria de graça que a gente tem. Então, é super legal. Não, mas dá um puta trabalho, eu sei como é que é. É cansativo mesmo. Exato. Tentar se policiar, porque tudo bem, tem uma distância, vocês até fazem uma distância, mas eu acho que tem uma certa hora que bate e fala, puta, a gente precisa gravar um logo porque tá fazendo falta, né? Faz muita falta. Eu queria gravar todo dia, cara, que eu sinto muita falta disso, assim, dessa interação, sabe, de troca de informação, de troca de conhecimento. E independente de ter nexo ou não, porque Sim, as sim. coisas têm um fluxo diferente. Às vezes faz sentido uma hora, outra hora não faz. Exato, isso é legal. As sinapses vão vir, às vezes, em momentos
não esperados. Pois é, e isso que é o bacana, sabe? Tipo, nossa, quanto dito que a gente fez. Hoje a gente teve uns três que a gente não, a gente vai falar disso. Cara, chegou, a gente mudou de assunto no meio, porque a apresentação da pessoa já colocou, cara, eu tenho que fazer umas perguntas pra ela que não tem nada a ver com o que eu queria falar. E mudou o rumo, e tudo bem, sucesso. Olha, uma coisa que eu ia te perguntar, você é um cara que eu dou muito exemplo sobre uma puta de uma aula que você deu, foi uma aula que me mudou sobre a percepção, inclusive, no olhar do consumidor, né? Foi sobre essa questão do Brasil ser uma pátria sem mãe. Cara, que legal. Claro, meu, eu falo. E assim, essa foi a primeira pesquisa, de fato, assim, acadêmica que eu fiz e que me norteou muito para falar de experiência de consumo. Então foi uma coisa que eu faço com muito carinho. Qual que é a lógica por trás desse ponto, né? Foi entender dois autores que eu também indico muito. Um é o Jung, tá? Que foi uma monografia que eu trabalhei na parte de psicologia, que eu trabalhei o livro Resposta a Jó. E o Jung é um cara muito humilde, ele falou assim, chegou para mim e falou, já que Jesus não respondeu as coisas de Jó, eu vou responder, porque eu sou foda, e é isso aí, eu lute contra isso. Genial. E foi muito legal essa relação do processo de individuação, né? Deixar de ser sujeito que está sujeito a tudo e se tornar um indivíduo que não se divide, né? Que é para ele é o fim da jornada do herói. E um outro que eu acho que todo mundo tem que ler é um cara fantástico chamado Roberto Gambini, num livro chamado Espelho Índio, onde ele fala da dinâmica a partir da psicologia junguiana da construção da alma brasileira. Então é muito legal esse processo porque ele começa a falar, cara, a alma brasileira, ela é indígena, puramente indígena, então é muito interessante até para fazer uma provocação. Cara, a família tradicional brasileira é um casal de índio ou uma oca de índio, o resto é tudo estrangeiro. E aí? É isso mesmo. E é muito interessante, porque assim, ele falava uma coisa bacana. Cara, os índios que estavam presentes nesse ambiente, no ambiente brasileiro, tem estudos que falam de 50 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, não importa, mas era uma sociedade muito antiga, né? E aí imagina você colocar uma pessoa de 30 anos, por exemplo, com uma pessoa de 12, que é, né, o período da nossa sociedade moderna, para conversar de vida. Então, assim, os índios que estavam aqui já tinham resolvido problemas que a gente ainda está passando há muito tempo, né? Só que o que acontece? A hora que você chega num contexto, né, das descobertas ali, quando chegam os portugueses e eles querem invadir o Brasil, eles estão num contexto também totalmente bizarro, porque tá relacionado ali que veio a igreja e falou, cara, se você não fizer isso, eu vou te... Inquisição, perfeito. Tá no auge da Inquisição, né, época de 1400 e pouquinho. E eu lembro que ele colocou uma coisa muito interessante, falou, cara, o Papa, se não me engano era o João VII, deu um conselho, tipo, embaixo da linha do Equador não existe pecado. Ou seja, você que está aqui do lado da Europa, que tá pela visão de Deus, e aqui tudo que você fizer é pecado, cara, aproveita, porque lá Deus não está olhando. E aí você tem esses portugueses invadindo o Brasil, e eles chegam aqui com os índios que não tem nenhuma referenciação com uma alma que não seja deles, com um comportamento que não seja o deles. E aí você pega um português que estava no Manaus com um bando de gente fedida, um monte de cara estranha, tipo, cara, por 3, 4 meses, olha uma índia nua, você acha que o cara vai fazer o quê? Ele vai lá e ele vai violentar essa índia. E desta violência nasce o primeiro brasileiro, que é uma coisa que até o próprio Darcy Ribeiro fala de um jeito muito legal, que a gente é fruto de um ventre índio com a violência de um português. Só que aí o que é interessante? Começa essa dor que a nossa primeira relação com o mundo é uma violência e a nossa segunda interação com o mundo é uma negação. Porque essa índia vai entrar, ela vai voltar para sua tribo, ela vai, claro que contando uma história, né? Para reduzir o raciocínio, ela volta para a tribo e a tribo a nega, porque ela fala, cara, você está trazendo no ventre a representação do diabo branco que veio e destruiu todo o nosso processo de divindades, porque ali tudo é divino. A árvore dá o fruto, o solo nutre a árvore, o solo nutre a árvore, o ar nutre tudo. Então tudo era divino. Eu faço parte, eu não sou dono, né? Isso é um conceito muito louco dele. É muito legal, que é o matricentrismo, né? Então eu faço parte disso. Isso. Eu estou usando, eu não sou o dono, né? Eu uso enquanto eu estou vivo. Tem uma percepção muito louca disso do indígena, né? Perfeito. E aí é muito interessante, porque imagina essa situação, né? Você, filho de uma mãe que foi negada e violentada, E você pelo outro veio lado também vai ser negado, né? totalmente negada, tanto como português. Uma mãe é um filho sem pai, por um outro lado. Perfeito. E aí começa a ficar uma coisa muito interessante, porque imagina essa situação de você estar negado, você não ter a referência que você tem é a da sua mãe, que já foi negada, dentro de um contexto onde tudo é avesso a ela. Então a gente cria também, tem esse laço, se a gente trazer hoje esse laço maternal, né? Que tipo, você tem 50 anos de idade e sua mãe acha que você é um bebê.
né? Ela não te larga de jeito nenhum. Tá. Existe esse vínculo já na nossa raiz. Nós somos uma sociedade matriarcal com uma violência patriarcal. Caralho. É, porque de fato, né, quando eu vejo, por exemplo, a sociedade americana, pensando um pouco, pelo menos pelo que eu conheço, a própria europeia, eles incentivam muito essa questão do crescimento e sair de casa como uma construção do indivíduo dele mesmo, né? Perfeito, perfeito. Só como a E gente precisou se proteger, a gente estourou essa bolha, a gente ficou. caramba, cara, isso vem de um DNA lá de trás, bicho. E é muito interessante, porque assim, aí começa um drama muito interessante, porque quando vem os jesuítas para cá, e aí é uma parte que o Gambini fala muito bem, eles olham para a gente, vem todo esse contexto e falam, cara, para você começar a ser bom, você vai ter que ser igual a mim, cristão. E ele olha para ele e fala, então tudo que você foi, criou e se estruturou é errado, é mal. Então eu vou te batizar. E a partir do batismo, morre a alma brasileira. Porque ele deixou de Isso ser é índio. quando, mais ou menos, cara? Porque eu sou meio ruim de Cara, dado. 1700. 1600, 1700, que foi Tá. quando os jesuítas vieram e que todo mundo fica batendo palminha, mas eles são um dos grandes responsáveis pelo nosso caos diário, né? Porque é essa relação, assim, eu vou te transformar em algo bom que não é você, eu vou apagar sua alma. Então a gente nesse momento deixou de ser índio, a gente não era português, a gente não era jesuíta, a gente não era nada. É a síndrome do vira-lata. E aí por isso que a gente sempre busca referência em outros lugares para ter uma identidade que a gente não conseguiu criar. Então isso é muito mais profundo do que simplesmente falar, cara, eu gosto de uma marca, né? Não é bem assim. A gente busca uma identidade e um salvador o tempo todo, né? Senão o Bolsonaro não estava aí, né? O cara falou, não, eu vou salvar vocês. Ah, legal, É, obrigado, que vamos lá, é vamos que seguir. daí é a construção sempre de um ser mitológico salvador, né? Perfeito. Porque Com uma Lula foi figura masculina. considerado dessa maneira, o Collor foi considerado dessa maneira. Quando Perfeito. teve diretas que eu já era nascido e lembro disso, que o Tancredo veio e foi aquela comoção de tipo, meu, vai ser a revolução, daí o cara morre, e foi aquele desespero. Acho que a simbologia do Senna, com toda essa construção, quer dizer, no fundo Perfeito. a gente acaba tentando construir essa relação, mas não é só a relação do herói, é a relação do Salvador, né? De um Messias, Perfeito. né? Do Messias. E outra coisa, sempre homem. Tanto que quando a Dilma entrou, parece que foi uma subversão. Nossa, É, uau, é uma mulher. Então isso tudo faz parte dessa nova alma, né? Dessa construção, vamos dizer, desse renascimento de uma alma, que ela renasce, vamos dizer assim, com a vinda dos africanos. Tanto que a identidade que o Brasil tem hoje é muito mais africana que indígena, né? sim. Sendo que nós Então, somos. qual é a principal religião no Brasil? É a católica. Ela é tão Olha, grande assim, que você saiba, não é tanto assim, né? Quanto você tem essas religiões, vamos dizer assim, mais oficiais, né? Porque eu acredito que o cristianismo ele tem ali um peso bastante, mas assim, eu acredito que o umbandismo coloca o cristianismo no chinelo, só que o ninguém se chinelo, né? coloca como um umbandista, né? E Uhum. aí uma coisa muito interessante, quando veio os africanos para cá, eles trouxeram a alma deles, da qual que a gente bebeu e a gente conseguiu renascer, e uma coisa muito interessante, a divindade deles, que é Iemanjá, que é a rainha do mar, né? Por isso que a gente tem um toque tão bandista, só que o que acontece nesse momento onde os africanos vêm? Também tem toda essa negação, essa violência gigantesca, né, com os escravos, né? E a partir disso a gente retomou essa alma e acontece uma coisa muito interessante. Por causa dessa retomada dessa alma, a gente ganhou um sentido, né? E por isso que a gente começou a brigar tanto por um pós-abolicionismo, por ter uma liberdade. E daí acontece uma coisa muito interessante nesse abolicionismo, que é o seguinte: antes eu perdi a alma, né? Agora eu institucionalizei a violência do corpo, porque antes eu tinha um senhor. Agora que eu tornei esse pseudo-abolicionismo, essa libertação institucionalizada, a sociedade tem esse poder de violentar o meu corpo. Tá. Né? Nossa, Então, que doideira, velho. cara, é muito legal essa percepção. E é claro que isso é uma visão, né? Sim, sim, Entre sim, sim. todas que podem ter. Mas é muito interessante porque você começa a ver como isso traz para o nosso dia a dia a nossa bagunça mental, a nossa bagunça de identidade, de sempre querer ser algo Insegurança, né? total, e sempre querer ser algo que a gente não de buscar um É, tem, salvador, tem de aquela brincadeira que terceirizar. fala que o brasileiro tem mentalidade de. Como é que é? Ele tem ações de europeu, chique, elegante, não sei o que lá, mas tem mentalidade de americano, né? Perfeito. E aí uma outra coisa, né? E começa da base para o racismo estrutural que hoje tem, né? Que hoje é tão pungente, né? Porque, de fato, tudo que não é branco europeu não é cidadão.
E isso tem um antes, não é uma coisa tipo alguém fez assim e o mundo virou. Não, tem um contexto, tem uma história, tem uma estrutura. Então ele começa a explicar muita coisa de hoje. Se a gente começa a pegar números dessa relação, tipo, você começa a ver, tipo, a cada 100 pessoas que morrem, 70 são negros. A cada pessoas que defendem o seu ambiente, né, o seu ambiente natural, os ambientalistas, o Brasil é o primeiro no ranking para matar ambientalistas. É o Brasil de todo esse ecossistema que tem, como ele não dá valor para aquilo que é a sua alma, que está dentro de um contexto específico, natural, ambiental, ele é dentro de uma pesquisa que passou, acho que ano passado, demonstra que o país é o 48º entre 80 países que melhor cuidam do seu meio ambiente. Ou seja, tudo vai tornando aquele ambiente original um grande risco e algo que sim, não tem sentido, tão negado. Por isso que a gente é tão ruim de bola a nível de sociedade. Cara, eu tentei fazer uma história muito longa, muito curta, não sei se deu sentido, se deu nexo. Não, deu. A gente deu aí 1 horinha, cara. Maravilha. Valeu, cara. Você quer deixar algum recado, alguma coisa que você queira falar que você achou que faltou falar? Cara, o que eu poderia falar, lógico, para quem tá ouvindo... Fazer igual você fez no DIP. Tem alguma dica aí para dar? Vamos lá, momento Esse conselho. pessoalzinho aí. Gente, eu aconselho muito vocês a entender um pouco mais de sutilezas, de subjetividade e de relações humanas, do universo da representatividade, do universo do pertencimento. Né? Cada um constrói a sua realidade a partir de um contexto específico e é essa realidade específica que a gente tem que trabalhar. E aí tem uma dinâmica rápida para vocês entenderem. Se eu tenho uma realidade que ela é validada socialmente, legal, isso vai me gerar produto, tendência e eu vou me achar super encaixadinho. Se eu tenho uma realidade que ela não é aceita socialmente, se eu sou um pouquinho mais gordinho, se eu tenho um pouco mais de melanina, eu vou criar um contexto totalmente diferente. Eu vou buscar outros valores. Então a gente tem que entender essas sutilezas para que a gente possa ter promessas entregáveis que sejam coerentes com as pessoas que a gente quer passar de fato uma experiência religiosa. É isso, meu. Legal, irado. Sensacional, cara. Raoni, obrigado, cara. Pô, foi um tesão. Eu que agradeço, cara. Foi incrível. Espero que as pessoas que estejam ouvindo gostaram também, porque foi feito aqui com muito carinho. Se não gostar, fica tonto.